Olá, amado irmão. Olá, irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o consuelo do nosso coração e a força do Senhor esteja com você. E hoje, mais uma vez, eu quero saudá-lo. Saudá-la com amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, hoje, ou melhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante, porque não há momento, não há instante em que o Espírito de Deus não nos fale. Mas hoje, especificamente, o Espírito do Senhor me inspirou para que pudéssemos meditar juntos em uma palavra em um só versículo, mas que de uma só frase, de um só pensamento, pode transformar a vida de qualquer um de nós, que já tocou a minha vida de maneira extraordinária, que toca a vida de milhares e de milhares de pessoas em todo o mundo. Irmão, quero saber se você tem buscado a Cristo de verdade, se você tem buscado ao Senhor de forma sincera, se você tem buscado a Deus, buscando o Senhor. Se você tem buscado o Senhor de forma verdadeira, respondo a mim mesmo, respondo a ti, respondo a todos que nos assistem. Se você tem buscado a Cristo, se você tem buscado a Deus, se você tem buscado o Senhor, levanta as mãos, clama, exclama, diz com um grito. Se você tem buscado a Cristo, se você tem buscado a Deus, se você tem buscado ao Pai, responde. Eu te pergunto, não importa quem está aqui conosco, não importa quem nos rodeia, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, se estamos na alegria, se estamos na tristeza, se estamos passando por provações, se estamos passando por tribulações, se estamos passando por aflições, se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por enfermidades, se estamos passando por 1001 situações, o que importa é se você tem buscado a Cristo. O que importa é se você tem buscado ao Senhor. Não importa quem está aqui conosco, não importa quem nos rodeia, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, se estamos na alegria, se estamos na tristeza, se estamos passando por provações, se estamos passando por tribulações, se estamos passando por aflições, se estamos passando por dificuldades, se estamos passando por enfermidades, se estamos passando por 1001 situações, o que importa é se você tem buscado a Cristo. O que importa é se você tem buscado ao Senhor. Buscando o Senhor, busco a Cristo, busco a Deus. Amado irmão, ou você está aqui conosco e responde, se você tem buscado a Cristo, se você tem buscado a Deus, se você tem buscado o Senhor, exaltai o Senhor, cantai o Senhor, glorificai o Senhor, louvai o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me, eis que me achei. Amado irmão, a cada tempo, a cada instante, a cada momento, a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, busque sempre ao Senhor. Busque ao Senhor, busque a Deus, busque a Cristo, busque Jesus. Jeremias 29, 13. Buscar-me, eis que me achei. O que significa buscar a Cristo? Que diferença faz? Buscar a Cristo com todo o coração, com toda a intensidade, com todas as forças da alma. O que realmente significa essa entrega completa? A Bíblia nos diz que Zaqueu, um dos fariseus, homem rico, subiu em um carvalho para ver Jesus. E a Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem religioso. Ele buscava a Cristo. Mas o que era esse buscar de Zaqueu? Era um buscar por interesse ou era um buscar por amor? A diferença é grande. Um buscar por interesse, ou seja, para que Cristo fizesse algo por ti, um buscar por amor, ou seja, para que tu fizeste algo por Cristo. Zaqueu buscou Jesus para que Jesus curasse a si, para que Jesus resolvesse os seus problemas. Buscou Jesus e subiu num carvalho, mas não desceu para encontrar Jesus. Subiu para ver Jesus, mas não desceu para vê-lo. Zaqueu buscou Jesus, mas não se entregou a Jesus. E assim muitos buscam Jesus hoje, para que Jesus faça algo por nós.
Muitos buscam Jesus para que ele cure as suas doenças, para que ele multiplique o seu dinheiro, para que ele abençoe o seu lar, para que ele solucione os seus problemas. Buscam Jesus, mas não se entregam a Jesus. Buscam a Cristo, mas não o seguem. Zaqueu buscou Jesus e Jesus o chamou, mas Zaqueu, arrependido, correu para o encontro de Jesus. Zaqueu buscou Jesus e Jesus o encontrou. Mas Zaqueu, após ter sido encontrado por Jesus, escondeu-se entre os fariseus, entre os religiosos. Buscou Jesus, mas não quis seguir a Jesus. Zaqueu buscou Jesus, mas continuou sendo fariseu. Muitos cristãos, no entanto, buscam a Cristo e se entregam a Cristo. Buscam a Cristo e deixam a Cristo. Buscam a Cristo e o seguem. A Bíblia nos mostra um exemplo disso. A mulher samaritana. A mulher samaritana buscou Jesus. A mulher samaritana buscou Jesus sedenta de água. Ela buscou Jesus sedenta daquilo que Jesus podia dar, sedenta do conhecimento de Jesus, sedenta do amor de Jesus. E Jesus a encontrou na hora do meio-dia, horário em que ninguém se encontrava. E Jesus a encontrou, a mulher samaritana, e a mulher samaritana buscou Jesus e se entregou a Jesus. E Jesus disse a ela: toma, bebe a água para nunca ter sede. A mulher samaritana buscou Jesus e se entregou a Jesus, e Jesus a encontrou e lhe deu água da poça de Gilboa. A mulher samaritana buscou Jesus e se entregou a Jesus, e Jesus a encontrou e lhe deu água da poça de Siloé. A mulher samaritana se aproximou de Jesus com sede na alma, e ao encontrá-la, ele a preencheu com vida, verdade e salvação. A mulher samaritana buscou Jesus e se entregou a Jesus, e Jesus a encontrou e lhe deu o Evangelho. A mulher samaritana buscou Jesus e se entregou a Jesus, e Jesus a encontrou e lhe deu testemunhos. Busquemos a Cristo, como a mulher samaritana buscou a Cristo, não por interesse, mas sim por amor. Busquemos a Cristo para que possamos servir a Cristo. Busquemos a Cristo para que possamos fazer a vontade de Cristo. Busquemos a Cristo, como a mulher samaritana, e sejamos tocados por Jesus. A Bíblia nos mostra um exemplo de um buscar de Cristo, um buscar de Jesus, um buscar verdadeiro. Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, um homem religioso, buscou Jesus à noite, buscou Jesus em segredo, buscou Jesus para aprender com Jesus, buscou Jesus para conhecer Jesus, buscou Jesus para saber o que Jesus ensinava, buscou Jesus para entender o que Jesus pregava, buscou Jesus para aprender o caminho da vida. Buscou Jesus e Jesus o encontrou. Nicodemos buscou Jesus e Jesus o ensinou. Nicodemos buscou Jesus, e Jesus o encontrou e o ensinou. Nicodemos buscou Jesus, e Jesus o revelou. Qual é o impacto de buscar a Cristo? O que muda quando o buscamos com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com o mais profundo do nosso ser? A diferença é que quando buscamos a Cristo com todo o coração, com toda a intensidade da alma e com todas as nossas forças, essa busca se transforma em entrega verdadeira. E Jesus nos encontrará e nos ensinará. Jesus nos encontrará e nos guiará. Jesus nos encontrará e nos usará. Jesus nos encontrará e nos abençoará. Busquemos a Cristo, como Zaqueu buscou a Cristo, mas que possamos, assim como Zaqueu, nos entregar a Cristo. Busquemos a Cristo, como a mulher samaritana buscou a Cristo, mas que possamos nos entregar a Cristo. Busquemos a Cristo, como Nicodemos buscou a Cristo, mas que possamos nos entregar a Cristo. Por que procurar a Cristo? O ser humano é um ser espiritual. Ele foi criado por Deus e para Deus. E a pessoa, por mais que busque, por mais que anseie, por mais que precise, só encontra satisfação, paz, sentido e propósito naquilo que ela procura em Deus. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A única maneira de a pessoa chegar a Deus
de a pessoa satisfazer essa sede espiritual que tem, esse vazio, essa fome que sente dentro de si, é voltando-se para Cristo. Muitas pessoas buscam e não encontram. Por quê? Porque elas buscam de forma desordenada, em outras coisas, em outras pessoas, em outros lugares, em ídolos, prazeres, no álcool, ou simplesmente no pecado, tentando preencher um vazio que só Deus pode completar. Mas a pessoa não pode encontrar a satisfação, a paz, a quietude, a alegria, a felicidade, o sentido, o propósito, a direção, a iluminação, a sabedoria, a força, a saúde, a cura, a redenção, a salvação. A pessoa, por mais que busque, por mais que anseie, por mais que precise, só encontra satisfação, encontra paz, encontra sentido, encontra propósito em Cristo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, a vida. Nele creia e terá a vida eterna. João 11, 25. Por que buscar a Cristo? Cristo nos amou primeiro. A Deus, nosso Pai, que nos deu a vitória por Jesus Cristo, o Senhor. E, Senhor, a nós que somos salvos, a nós que esperamos a salvação, a nós que já fomos salvos, a nós que já fomos justificados, a nós que já fomos regenerados, a nós que já fomos remidos, a nós que já fomos restaurados, a nós que já fomos curados, a nós que já fomos libertos, a nós que já fomos restaurados. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo nos amou primeiro. Cristo nos chamou primeiro. Cristo morreu por nós. Deus, que em seu amor eterno nos escolheu, nos predestinou para a adoção, nos chamou por nós, justificou fé, nos glorificou, nos chamou, nos justificou, nos fortaleceu, nos enalteceu, nos exalta. Amém. Crer em Cristo é a melhor coisa que podemos fazer. Seguir a Cristo é o melhor caminho que podemos trilhar. Amar a Cristo é a maior realização que podemos ter. Viver para Cristo é o maior sentido que a vida pode ter. Morrer para Cristo é a maior alegria que a pessoa pode vivenciar. Volte-se para Cristo, declare: minha vida está em Cristo. Entregue-se a Ele, clame por sua presença, permaneça em Cristo. Estou em Cristo. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Estou em Cristo. Busque a Cristo. Prezado irmão, é um grande louvor a Deus que você se encontra aqui conosco neste momento, participando da nossa programação. E creio que o Espírito Santo o conduziu e o levou para que, a partir de agora, ele pudesse abençoá-lo e iluminá-lo ainda mais na sua caminhada com o Senhor. Irmão, quero partilhar com você a experiência de como buscar a Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, busco a Cristo. Em que consiste buscar a Cristo? A oração, a leitura da palavra, o arrependimento, a fé e a comunhão. Busque a Cristo no meio da dor, do sofrimento, da alegria, do dia a dia, das dificuldades, das tentações, dos desafios. Busque a Cristo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia Sagrada nos diz: aproximad, pois, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá. Em primeiro, buscar a Deus. Em segundo lugar, resistir ao diabo. E em terceiro lugar, ele será vencido. Busque a Cristo. Quero ilustrar com o exemplo da mulher de Samaria. A Bíblia Sagrada narra em João capítulo 4. Naquele tempo, Jesus, tendo sabido por meio de um anjo que Maria, uma mulher samaritana, buscava a Cristo, partiu para aquela região. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço, e era chegada a hora do meio-dia. Então a mulher de Samaria, pois vinha para buscar água, e Jesus disse a ela: dá-me água de beber. Como és tu que és um judeu e me pedes água? Eu sou samaritana. Jesus, havendo lavado as mãos, disse a ela: vai chamando os teus filhos para que venham ver. E naquela ocasião, a mulher de Samaria, deixando a jarro, o encontrou e viu que não era um judeu, e começou a profetizar do que lhe havia acontecido, dizendo: já sei que o Messias está chegando,
O chamado Cristo, quando vier, há de me dizer todas as coisas que tenho feito e que quero. Então Jesus disse a ela: são os filhos de Abraão que procuram a Deus e adoram a Ele, porque nele buscam a verdade. A mulher, então, deixando o vaso, se levantou e disse a Jesus: eu sei que o Salvador do mundo está em ti. E deixou as ovelhas e foi para a cidade, dizendo: vinde, veis o homem que me disse todas as coisas que fiz? Certamente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Irmão, assim como a mulher de Samaria, busque a Cristo, busque a Cristo, busque a Cristo, busque a Cristo. O que acontece quando a gente busca a Cristo? Falar sobre transformação de vida, cura, libertação, paz interior. Um exemplo: Paulo no caminho de Damasco. Atos 9, um homem chamado Saulo, que era um fariseu, um líder judeu, um religioso, viajava para a cidade de Damasco para aprisionar cristãos, para perseguir cristãos, porque ele não aceitava o cristianismo. Ele, no caminho de Damasco, vê uma luz do céu e cai no chão, e escuta uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele se levanta, anda, continua a caminhada, mas ele não enxerga. Ele fica cego. Seus discípulos o ajudam a andar até Damasco. Quem é Jesus para você? O que ele fez pela sua vida? O que ele mudou em sua vida? Ele pode testemunhar aqui. Ele tem que crer, confessar, louvar, agradecer e interceder por alguém. Testemunho. Pode ser seu testemunho. Pode ser o testemunho de alguém da sua família, de um parente, de um amigo. Saulo, depois que ele teve essa experiência no caminho de Damasco, nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que ele se tornou um vaso de honra, um vaso de uso próprio. De quê? De Deus. Para quê? Para Deus. Por quê? Para Deus. Ele se tornou um vaso de honra para Deus, um vaso precioso para Deus, um recipiente precioso para Deus. Por quê? Porque Deus o usou. Olha, um vaso de honra, um vaso precioso, um vaso de uso próprio, um recipiente precioso para Deus, um recipiente para Deus, um vaso de honra para Deus. De quê? De Deus. Para quê? Para Deus. Ele se tornou um instrumento de valor nas mãos de Deus, uma vida separada para a glória do Senhor, um canal precioso da graça divina, alguém moldado pelo oleiro, um servo dedicado e honrado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Saulo, que era um homem violento, um homem que perseguia a igreja de Cristo, um homem que prendia os cristãos, um homem que os matava, um homem que os torturava, um homem que os feria, um homem que se opunha ao Evangelho. Este homem se tornou um homem que pregava o Evangelho, um homem que defendia o Evangelho, um homem que anunciava o Evangelho. Um homem que cantava louvores a Deus, um homem que orava, um homem que se humilhava diante de Deus, um homem que se gloriando em Cristo. Há muitos anos eu via a Deus de outra forma. Eu não o via da forma que eu o vejo hoje. Eu não conhecia a Deus da forma que eu o conheço hoje. Não cantava louvores a Deus da forma que eu canto hoje. Não orava a Deus da forma que eu oro hoje. Não falava com Deus da forma que eu falo com Deus hoje. Não me relacionava com Deus da forma que eu me relaciono com Deus hoje. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com Jesus? Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? O que o Senhor tem feito em sua vida? O que o Senhor fará em sua vida? No momento em que a gente busca a Cristo, no momento em que a gente o encontra, no momento em que a gente crê nele, no momento em que a gente o segue, no momento em que a gente se entrega a ele, no momento em que a gente coloca ele como Senhor da vida, o que acontece? A transformação da vida. O que a Bíblia diz? De tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você seguir a Cristo. Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você buscar a Deus.
Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você se entregar a Cristo. Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você se levantar e servir a Deus. Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você sair para as ruas e anunciar Jesus. Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você pregar as boas novas do Evangelho. Que a história de Paulo no caminho de Damasco seja um incentivo para você servir o Senhor. Deus o abençoe. Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando mais um momento especial de adoração. Que Deus, nosso Pai, digno é o Pai, digno é o Filho, digno é o Espírito Santo. Adoração a Deus por toda a eternidade. Louvo a Deus por tudo o que Ele fez em mim, na minha vida, por tudo o que fez por você, por nós e pela sua igreja. Que Deus continue a ser exaltado em nossos dias. Que o nome do Senhor seja bendito por toda a eternidade. Irmãos e irmãs, buscar a Cristo muda tudo. A pregação, o louvor, a palavra, tudo muda quando se busca a Cristo. Hoje é o dia de buscar Jesus com todo o seu coração. Se há alguém aqui, ou quem estiver me escutando, que precise buscar a Cristo, hoje é o dia. Busque a Deus, e Ele será encontrado. Busque a Deus, e Ele responderá. Busque a Deus, e Ele atenderá. Irmãos e irmãs, busco a Cristo. É preciso buscar a Cristo. Ele está esperando para nos dar o encontro. Irmãos e irmãs, hoje é o dia de buscar Jesus, de que a bênção de Deus caia sobre você, de que o favor de Deus se manifeste em sua vida, de que a presença de Deus se manifeste em seu lar. Busque a Deus e Ele o encontrará. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo a mensagem. Senhor, que momento tocante! Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui presente. Bendito seja o teu nome. Eu te agradeço por cada pessoa que está me escrevendo, que está me ligando, que está me enviando mensagens, agradecendo a Deus por tudo. Irmãos e irmãs, busco a Cristo. Hoje é o dia de buscar Jesus. Hoje é o dia de buscar Jesus. Hoje é o dia de buscar Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos e irmãs, busco a Cristo. Muda tudo.